Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Isso significa que 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. As nécias, as imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos os que vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, só em eu ter lido aqui, já é o suficiente para que nós pudéssemos ir para casa, pudéssemos refletir nela, de tamanha importância que ela é. Ela não tem tantas outras revelações, ela já se revela por si só. Então Jesus estava falando em parábolas. Jesus mais uma vez estava exemplificando, dando exemplo do que era o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus sempre, quando falava para atender ou para fazer entender alguma comunidade, algum povo, algum núcleo, um grupo de pessoas, ele falava em parábolas. E Jesus, quando faz essa parábola, ele está fazendo uma comparação. Ele está exemplificando como um casamento naquela época, um casamento judeu. Então ele fala sobre o casamento dele com a igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Então ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. E as 10 virgens, elas representam todos os cristãos. E o azeite é o Espírito Santo. Vocês conseguem já começar a pegar e compreender comigo como é forte? Então as virgens prudentes, elas representam a parte que estão preparadas dentro da igreja. E as virgens nécias ou as imprudentes, a gente pode falar aqui num português bem claro, são aquelas que são imprudentes, que são irresponsáveis, aquelas que não conseguiram guardar aquilo que Deus deu de bom na sua vida, não conseguiu segurar. Jesus faz uma comparação da sua igreja e fala que tipo de pessoas existe dentro dela. E ele fala que o azeite é o Espírito Santo. Então, o casamento é o encontro da igreja com Cristo. Quem entende isso? O casamento é o encontro da igreja com Cristo. É quando o Senhor vai vir para arrebatar a sua igreja. Quem já meditou nessa palavra? Quem já teve um momento de reflexão pensando nessa palavra? Pensando, meu Deus, aqui eu fico o tempo todo pensando nas minhas bênçãos. Aqui o tempo todo, mas como vai ser? Como vai ser? O Senhor preparou desde o início um plano perfeito para nossas vidas. Nós estamos passando por um processo. Nós somos ensinados que precisamos passar por um processo para nos firmar na tua palavra. Mas como será o fim? Como será no final? Eu creio que muitos aqui já meditaram nessa palavra.
E eu creio que Deus já falou muito com você a respeito sobre isso. Porque sobre muitas coisas nós falamos nessa vida. Pregamos, ministramos, transferimos força para que você possa se fortalecer também pela vida da gente. E você se fortalecendo, outras pessoas vão ver e vão se fortalecer em Cristo por sua causa. Vão ver que você tem perseverado, que você tem segurado a onda. E não é qualquer coisa que te assombra, não é qualquer vento que te leva para um lado e para o outro. Pode até levar, pode até balançar, mas você continua firme, sólido, edificado na rocha. Quem está entendendo, querido? Então todas as 10 virgens, elas tinham alguma semelhança e também elas tinham alguma diferença. Todas eram castas. E quando a Bíblia diz que uma pessoa é casta, ela pode ser considerada como pura. Este adjetivo é empregado às mulheres. Pois uma mulher casta é aquela que é virgem, ou seja, é a que pratica a castidade. São características historicamente. Era muito valorizada, nos tempos de hoje nem tanto. Mas lá atrás era muito valorizada. E Jesus, ele faz uma comparação com a igreja dele, que tem que ser uma igreja virgem. Não conseguimos compreender, mas nós vamos compreender até o final dessa noite, quando terminarmos e concluirmos. E eu creio que antes disso o Espírito Santo já vai ministrar o teu coração. Jesus começa a dar um sinal agora, que agora Ele começa a nos direcionar de que forma nós temos que nos manter, nos posicionar. Uma coisa que nós comparamos, que verificamos nessa palavra, é que nem todas entraram nas bodas, ou nas bodas. Nós usamos no plural hoje, nas bodas, né, para representar o casamento. Tanto boda de papel, de platina, de prata, de ouro, né? Muitas, nem todas entraram nas bodas. Aqui Jesus já dá um sinal claro que nem todos herdarão o reino de Deus. Jesus está fazendo uma comparação de pessoas que estão dentro da igreja, que nem todos que estão dentro da igreja herdarão o reino de Deus. E em nome de Jesus, não fique chateado comigo não, é o que a Bíblia está falando. Se você tiver que ficar chateado, fique com Jesus. E eu não aconselho ficar, pois é o que a palavra de Deus fala, é o que a palavra de Deus diz. Esse tempo vai passar. Todo o sofrimento que você passou vai servir para quê? Todos tinham lâmpada. Quando fala, a Bíblia fala em lâmpada, tipifica a palavra. Todos tinham palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Todos tinham palavra. Você conhece pessoas que são entendidas, e quando você começa a ministrar para ela, conversar sobre a palavra, eu já sei essa palavra. Não precisa ministrar para mim. Eu conheci pessoas que quando se falava a palavra para ela, você não tem autoridade para falar da palavra de Deus para mim, porque eu fiz tanta teologia, bibliologia e tudo que era de dia. Não. Você não conhece mais a palavra do que eu. Então você não tem autoridade para ministrar para mim. Você conhece alguém assim? Todos tinham palavra. Todos tinham palavra. Mas nem todas tinham azeite suficiente. Então perceba que muita gente pode ter entendimento, pode ter palavra, mas ela pode estar seca, sem azeite. Começa a fazer uma comparação daquilo que Deus quer, daquilo que Jesus quer nas nossas vidas. E em nome de Jesus, dá um glória. Dá um glória, você tem liberdade. Então todas dormiram e acordaram com um grito, com o anúncio da chegada do noivo. E todas se prepararam suas candeias. E nesse momento as imprudentes, elas se tocaram, caiu a ficha neles, caiu a ficha nelas. Aí elas perceberam, eita, e agora? E agora? Elas sacaram na hora que não tinha azeite suficiente. Elas foram de qualquer jeito, de qualquer forma. Na hora elas se tocaram que ali não tinha mais jeito. O tempo que passou criticando, jogando, caluniando, agora caiu a ficha. Clamando, a palavra de Deus diz que eles clamaram. Mas nesse momento as imprudentes percebem que não tinha azeite suficiente e pedem às prudentes um pouco de azeite delas. Aí nessa hora, as que são prudentes vão falar:
Eu me preparei para esse tempo. Eu me preparei para este dia. E eu vou entrar na bodas com o papai, com Jesus. Eu me preparei, eu sofri, eu paguei um preço, eu renunciei, eu chorei, eu comi o pão que eu amassei, porque não foi o diabo, foi nós. Tudo que eu passei eu vou jogar fora, porque você foi um irresponsável a vida inteira. Esse é o momento que eu esperei na minha vida. Quem espera esse momento, querido? Eu vou perguntar de novo. Quem que espera por esse momento? Querido, eu espero por esse momento. Eu espero por esse momento. O dia que nós vamos ter um encontro com o Senhor. Eu vivo para esse momento. Viva para esse momento. Viva para esse momento. Renuncie por esse momento. Larga fora toda soberba, toda grosseria, toda dureza de coração. Renuncia tudo para esse momento. As besteiras, as bobagens, perdendo tempo com aquilo que não edifica. Consegue observar e fazer uma comparação da igreja que Jesus quer? A igreja que Jesus espera. Vocês começam a entender a responsabilidade que Jesus depositou em cima da gente, queridos. Ele já levou toda, a responsabilidade é com Ele. A da escolha é nossa. A igreja que Jesus vem buscar é sem mácula, sem ruga. As rugas são as características que simbolizam o pecado. É uma igreja preparada com azeite suficiente. A igreja que vai entrar nas bodas do Cordeiro é aquela que é cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui, querido? Você seja cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós reclamamos ou chegamos a pensar, talvez a gente não reclame porque nós não somos uma igreja para isso. Mas algum pensamento, algumas vezes na nossa mente já viu falar, rapaz, desde pequeno que eu escuto que Jesus vai voltar. Quem já escutou isso? Ou que já pensou assim? Não tem vergonha não, foi só eu mesmo? Eu já pensei muito isso. Poxa, desde pequeno que eu escuto que Jesus vai voltar e nunca vem, nunca volta. Mas tem uma coisa que nós vamos aprender hoje. A aparente demora de Jesus não pode ser motivo de não nos prepararmos. Aparente demora, porque Ele está à porta. Ele está perto. E eu conto certa vez, eu estava saindo daqui um tempo atrás, antes de eu ir para Santa Catarina. Nós estávamos em algum dos propósitos de alguns que nós já fizemos aqui. Tivemos alguns momentos de oração. E nessa época congregava uma ex-cunhada minha aqui. Ela era pastora. E ela veio comigo, nessa época eu morava na floresta. E ela também, então sempre que eu vinha, eu a trazia. E foi uma bênção a oração, o compartilhar da palavra foi algo poderoso. Então quando nós voltamos, eu peguei a via aqui. Quando fomos passando depois da Cerâmica Dallas, lá em cima, já próximo lá do shopping, o Espírito Santo, eu dirigindo, irmão, e Deus é tão bom que quando Deus toma a gente dirigindo, Ele não deixa a gente bater o carro, e a prestação, nem cair de moto, nem de bicicleta, nem nada. Deus é bom demais. E o Espírito Santo me tomou. E dentro do meu coração dizia assim, te prepara, igreja, porque eu estou voltando. E eu não conseguia parar de falar, te prepara, igreja, porque eu estou voltando. E eu chorava, e eu começava a falar em línguas, e eu dirigindo, irmãos, a gente está aqui, a gente recebe um som, a gente cai, pula, né? E aquela unção de Deus nos tomou dentro do carro. Tinha mais pessoas. Não estava só eu e ela, não, tinha mais pessoas. E aquela unção de Deus tomou o carro ali dentro. Com aquela palavra, aquela voz
dizendo: olha, igreja, te prepara, eu estou voltando. O Senhor continua falando hoje: igreja, se prepara, porque eu estou voltando. Então, se essa demora que você pensa que Jesus não está... Não. Está no tempo certo, não tem nada fora do lugar. Está no tempo certo, é o tempo de nós nos prepararmos, o tempo de nós nos organizarmos, buscarmos a presença de Deus. Nós estamos com a oportunidade de nos encher de Deus, para quando chegar aquele momento, nós não possamos chegar e falar: me empresta um pouquinho do teu. Nós não vamos falar isso. Nenhum de vocês vai falar isso, porque todos vocês vão estar cheios do Espírito Santo. Nenhum que está dentro desse lugar da família de vocês, todos vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Jesus vem buscar uma igreja virgem, sem prostituição, sem idolatria, sem pecados, de coração voluntário, de coração de servo, de coração ensinável, sedentos por Jesus, cheio de amor, mansidão, queimando pela palavra de Deus. Uma igreja sem vícios. E eu declaro em nome de Jesus: a Nova Unção não é uma igreja com vícios. Pode não ser uma igreja perfeita, mas já é uma igreja mais saudável. Jesus não quer uma igreja com vícios. Nós podemos citar vários, se quisermos. Vocês sabem disso. Nós podemos falar sobre muitos vícios que existem. Vício da bebida. Separei isso aqui poderoso. O alcoolismo acontece em todo mundo, querido. O uso abusivo do álcool, ele pode acarretar em diversas doenças, inclusive levar à morte. Também tem o vício do cigarro. E nós sabemos que o tabagismo é uma doença. E começa de forma inocente. Foi comigo assim quando eu comecei a fumar, aos 12 anos de idade. Fiquei com vergonha porque numa roda de meninas, tinha meninas que fumavam, eu era o único menino que não fumava. Ou seja, eu estava passando vergonha. Olha o entendimento do indivíduo. Às vezes a gente faz as coisas para ser aceito na roda, queridos, mas não tem necessidade da gente fazer. Existe o vício da internet. Isso é uma coisa real e pouca gente se dá conta, inclusive nós todos que usamos. Por isso que precisamos nos policiar. A dependência à internet chega a ser comparável ao álcool e às drogas, já que elas têm uns efeitos tão graves quanto elas. Elas também são chamadas de transtorno do vício em internet. Sabe quantas pessoas esse vício afeta no mundo? Mais de 50 milhões de pessoas. Muitos na igreja do Senhor estão viciados nisso. Como é que elas vão estar queimando, queridos? Se o vício torna dependência daquilo ali, bota estrutura naquilo dali. E muitas vezes nós, quando somos viciados em alguma coisa, como eu já fui, nós, por si só, nós mesmos não temos condições, a capacidade nem a força de sairmos daquele ambiente. Existe o vício do celular e dos smartphones. O vício em celular ganhou um nome específico de nomofobia. Representa aquela vontade inquieta de tocar no celular a todo momento, seja para ver as horas, abrir e-mails, acessar notícias, ver fotografias e outras facilidades que esta tecnologia permite dentro da igreja. Às vezes a palavra está poderosa, Deus está operando poderosamente, mas tem gente aqui, ó. Não sou contra, não. Cada um presta conta de si mesmo. Mas é que já existe estudo sobre isso, queridos. Já existe estudo sobre isso. Redes sociais, jogos de azar. Olha, jogo de azar e de apostas. Esse tipo de vício pode arruinar completamente a vida de um indivíduo, fazendo-o perder dinheiro e outras posses. O vício em jogos pode estar vinculado à vontade constante de ser desafiado, ou de entrar numa classe social, de status, de poder. Eu digo pelo meu pai era crente, mas toda semana ele tinha que fazer uma fezinha. Toda semana ele fazia uma fezinha, mas toda semana ele também estava na igreja. Toda semana ele estava na igreja. Era um dos primeiros a chegar, mas toda semana ele estava fazendo uma fezinha. A confiança dele estava onde, irmãos? A fezinha dele estava onde?
Meu pai é um exemplo disso. Isso tudo nos tira do foco e não permite que nós sejamos como a igreja do Senhor, incendiada pela palavra de Deus, incendiada pelo Espírito Santo. Se você estiver entendendo, dá uma glória a Deus, querido. Jesus vem buscar uma igreja sem vícios. E o azeite é pessoal. Não queira o azeite do irmão não, irmão. O azeite é pessoal. Cada um de nós temos que buscar. Cada um de nós temos que nos prostrar. E buscarmos a presença do Senhor. Cada um de nós. Cada um precisa de lâmpada com azeite e também de azeite reserva. Então, a Bíblia diz lá em João 7, fala: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Cheio dele, como rios de água viva. Não é rio seco não, irmãos. Por isso que devemos transbordar desse azeite. Precisamos nos embriagar, mas não com vinho. Provérbios fala que o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas, mas precisamos nos encher do Espírito de Deus. É Ele que nos completa, é Ele que nos preenche. Essa reserva, querido, ela é pessoal. E essa reserva, ela é para a pessoa prudente, para a pessoa que tem aliança, para a pessoa responsável, aquela que tem responsabilidade com aquilo que Deus tem colocado na mão delas. E se eu tivesse que fazer uma pergunta: você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Fica só para você. Esse azeite reserva é para você, querido, para que a sua própria lâmpada não se apague. Para que não se apague. Os versículos 10 e 12 do que nós acabamos de ler dizem que as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Quando as outras chegaram, a Bíblia diz que elas clamaram. Observe isso. A Bíblia fala que elas clamaram. Mas meu Deus, lá em Jeremias 33:3 diz que a palavra de Deus diz que: clama a mim que eu te mostrarei grandes coisas, firmes e ocultas que você não sabe. E agora elas clamaram e Jesus fechou a porta. É, querido, porque aquilo não era mais tempo de clamar. O tempo de clamar é hoje. Perceba que elas clamaram, gritaram. A palavra clamar diz que a pessoa chega ao desespero de gritar, de pular, de espernear, se desespera. Senhor, não fecha as portas não, abre. E Jesus fala assim: não as conheço. Mateus 7, a partir do 21 diz que nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja cheia do seu Espírito. É a presença do Espírito Santo que nos firma, que nos fortalece, queridos. É a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida que vai fazer que naquele grande dia nós sejamos atraídos pela volta de Jesus.